Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os óleos essenciais. Afinal de contas, o que são esses óleos essenciais que têm sido tão falado hoje em dia, né? A gente vê celebridades como a Gisele Bündchen falando que faz uso dessas substâncias. E será que isso é uma novidade? Na verdade, não. É uma substância usada milenarmente. A gente tem relatos na medicina chinesa, no Antigo Egito. Inclusive, no Antigo Egito, o frankincense, ou líbano, que é esse óleo aqui, ele era mais valioso que ouro, inclusive, por causa das suas propriedades terapêuticas. A gente também tem relatos de Hipócrates, o pai da medicina, fazendo o uso de óleos essenciais. Então, afinal de contas, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são substâncias que vêm das plantas, são produzidos pelas plantas. Por exemplo, mexerica, tangerina. Aqui em Minas a gente tem até um ditado que a gente brinca assim, que mexerica é uma fruta que não dá para você comer escondido de ninguém. Se você comeu em algum lugar, você tem que dividir, porque o cheiro vai para todo lado, né? Isso é devido aos óleos essenciais, ao óleo essencial da mexerica. Então, o óleo essencial, ele é uma substância super concentrada, que vem das plantas e ele tem todo um objetivo na evolução, na vida das plantas no nosso planeta. E quais são as funções dos óleos essenciais nas plantas? São diversas funções, desde a comunicação entre as plantas, a reprodução, atraindo polinizadores, né? Por exemplo, uma abelha, um beija-flor, um outro inseto, para a reprodução das plantas. Os óleos essenciais também podem ter função de afastar predadores das plantas, né? Por exemplo, um inseto que vai comer aquela planta. Então, é uma defesa da planta, afastando esses predadores. Também pode servir para manter a temperatura da planta, enfim, são diversas funções. E para isso, eles são compostos quimicamente, né, por diversas substâncias. Um óleo essencial pode ter até 300 substâncias químicas nele, químicas naturais, né, feitas pela própria planta. E por isso também, que é até uma curiosidade, por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, mas um óleo essencial serve para isso tudo? Por exemplo, a lavanda, né? Aqui. A lavanda é um óleo essencial que é dos mais conhecidos, mais usados e serve para muita coisa. Desde a questão de ser um óleo cicatrizante, excelente para queimaduras, ele também é bom para insônia, para ansiedade. Então, assim, por que um óleo essencial serve para isso tudo? Porque em um óleo essencial tem diversas substâncias, diversos princípios ativos. Uma outra questão muito interessante é que os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados. Então, para você fazer 1 quilo de óleo essencial de limão Tahiti ou lima, né? Que é esse aqui, ó. Para fazer 1 quilo desse óleo, você gasta 3.000 limões. E então, um vidrinho desse, ele dura muito tempo, porque você vai usar gotinhas, que ele é extremamente concentrado. E como é que a gente usa os óleos essenciais? Bom, uma forma de usar é o uso tópico, que nada mais é do que você passar na pele. O uso tópico deve ser feito sempre diluindo o óleo essencial num óleo vegetal, porque como a gente disse, né? Os óleos essenciais são substâncias extremamente concentradas. Então, você vai pôr, por exemplo, para uma massagem relaxante, umas gotinhas do óleo essencial de lavanda no óleo vegetal de coco fracionado. E uma informação interessante é que, uma vez que você fez o uso tópico, né, do óleo essencial, entre 10 a 20 minutos, já é possível detectar a substância do óleo essencial na corrente sanguínea. Uma outra forma de uso é através da inalação. A gente pode fazer inalação diretamente, né? Por exemplo, olha aqui, esse aqui é o Breathe. O Breathe é um blend, uma sinergia exclusiva da doTERRA, que é para questões respiratórias, sabe? Ele tem vários óleos essenciais que são bons para a nossa respiração.
eu pus aqui uma gotinha, vou fazer assim. Aí você dá uma distância de uns 10 centímetros e respira. Esse brief é uma delícia, você já sente assim abrindo as vias aéreas. Vou ficar o resto do vídeo aqui inalando o brief. E uma outra forma também que você pode usar é no difusor. Aí existem vários tipos de difusor. Tem o difusor de tomada, tem o elétrico, que ele é uma espécie de um umidificador que você pinga as gotinhas também. Tem também o difusor pessoal, por exemplo, tipo um colarzinho. E em alguns casos você pode também até pingar umas gotinhas, por exemplo, num chumacinho de algodão e ir inalando. Então essa é uma outra forma de uso. Uma terceira forma de uso dos óleos essenciais é a ingestão. Ela é muito praticada na França e também é praticada nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, a pessoa pinga umas gotinhas, vamos supor, do óleo essencial de limão siciliano, num copo d'água de manhã, 1, 2 gotinhas, toma em jejum. Igual tem pessoas que tomam limão, né? Não é a mesma coisa, porque como a gente disse, o óleo essencial ele é muito concentrado. É diferente de um suco de limão, que também vai ter outras substâncias que não tem no óleo, né? Mas enfim, no Brasil essa prática da ingestão não é feita e não é estimulada. Mas você pode ter os benefícios do óleo essencial através do uso tópico mesmo, como a gente disse, né? Se você faz o uso tópico, passando na pele, em questão de 10 a 20 minutos vai estar no seu organismo, na sua corrente sanguínea. Um outro exemplo legal que a gente tem para mostrar essa questão da ação tópica do organismo fazendo esse efeito interno é, por exemplo, esse aqui, ó. O Jaidesten, ele é um blend também exclusivo da doTERRA, que é uma sinergia de óleos essenciais focados nas questões digestivas, então gases, azia, má digestão e questões intestinais também, né? Uma diarreia e tudo mais. E ele é interessante que você passa ele externamente na barriga, na hora você já sente o gostinho dele na boca, que ele penetra muito rápido. Em alguns casos bem pontuais, por exemplo, uma acne, uma espinha, você pode até pôr uma gotinha, por exemplo, de melaleuca, que é o tea tree, direto na acne. Mas em geral a gente dilui e tem óleos que têm que ser diluídos, porque eles têm um potencial dermocáustico, eles queimam, eles incomodam se você colocar direto na pele e pode até ferir. Por exemplo, o orégano, que é um óleo, então, que você sempre tem que diluir antes de usar. E então, como a gente disse, os óleos essenciais, eles são compostos por diversas substâncias químicas naturais que são seus princípios ativos. E aí, de acordo com essa substância, o óleo vai ter sua função terapêutica. Então, a gente tem o uso dos óleos essenciais para diversas finalidades, né? Tem para questão de saúde, como uma terapia complementar, tem para questões estéticas, para questões emocionais. Existem diversos estudos científicos comprovando a eficácia de óleos essenciais em diversas questões. E existe, inclusive, a aromaterapia, que é a ciência que é esse tratamento complementar de saúde através do uso dos óleos essenciais, né? Aí existem os aromaterapeutas que fazem toda uma formação para isso. Então, assim, são substâncias realmente eficientes e naturais, os óleos essenciais, né? E pegando o gancho disso que eu acabei de falar, como a gente disse, ele precisa ter essas substâncias químicas que são seus princípios ativos para ter os resultados esperados. E pequenos detalhes mudam a composição do óleo essencial. Porque, como a gente disse, o óleo essencial, ele foi desenvolvido, né? Foi desenvolvendo com a evolução das plantas para adaptação delas no território e evoluírem, sobreviverem. Então, pequenos detalhes fazem diferença.
É importante, então, que os óleos essenciais venham dos seus países de origem, porque o pH do solo faz diferença, as plantas ao redor fazem diferença na composição dos óleos essenciais, temperatura, altitude, enfim, diversos fatores. É por isso que a doTERRA, por exemplo, todo o óleo essencial dela vem de plantas dos seus países nativos, né, do seu habitat natural, em solo que nunca, em momento algum, pode ter recebido agrotóxico. É importante, sempre que você for comprar um óleo essencial, você ver a cromatografia dele. O que é a cromatografia? A cromatografia é como se fosse, vamos dizer assim, para ilustrar, uma radiografia do óleo essencial, que mostra todas as substâncias que tem nele e a quantidade dessas substâncias. Porque senão você pode estar comprando gato por lebre, né? Porque se ele não tem todas as substâncias ou não tem na quantidade suficiente, ele não vai ter o efeito terapêutico esperado. Então, tem várias características que é importante você observar antes de comprar um óleo essencial. É importante você saber se ele é 100% puro e ele deve fornecer, no mínimo, a cromatografia. A doTERRA, ela realiza diversos testes, ela faz a cromatografia, a espectrometria gasosa, análise de metais pesados, enfim, é uma bateria de teste que só quando os óleos passam por esse teste eles podem ser comercializados e eles recebem um certificado que chama CPTG, que é um certificado de pureza e grau terapêutico, que só os óleos da doTERRA têm esse certificado. Então, os óleos doTERRA a gente pode usar com total segurança, que a gente tem essa garantia. Inclusive, todo óleo essencial da doTERRA vem com esse númerozinho aqui embaixo, não sei se está dando para ver. É como se fosse uma identidade do óleo. Cada frasquinho vem com um número, você entra no site, coloca esse número e vai ter a análise do lote desse óleo essencial. Então, tem todo esse controle de qualidade, essa segurança da gente ter acesso a essa informação. Então, é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre os óleos essenciais e em breve nós vamos falar mais especificamente sobre cada óleo, sobre outros produtos da doTERRA também. E se inscreva, deixa seu joinha aí e se inscreva no nosso canal.